sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. E a minha convidada de hoje é a escritora Tica Simões. Maria de Lourdes Neto Simões, Tica Simões, é natural de Salvador, tornou-se grapiúna quando se casou com o itabunense Henrique Campos Simões, com quem teve seus filhos Maurício e Moisés. Egressa da Faculdade de Filosofia de Itabuna, é doutora em Estudos Portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Pela mesma Universidade Portuguesa, é pós-doutora em Literatura Portuguesa, Contemporânea e também pós-doutora em Literatura Comparada e Turismo Cultural, com pesquisa realizada na República Tcheca e em Moçambique. Tica, seja bem-vinda ao programa. Primeira vez que Tica está aqui no Luiz Câmara Arte. A gente estava tentando planejar a sua vinda aqui há um tempão, mas assim, é um prazer enorme, uma alegria também enorme te receber aqui hoje. Onde você nasceu, Tica? Nasci em Salvador, no Monte Serra. Sim. E lá vivi a minha infância. A infância toda. Até me casar. E você veio para cá, então, para o sul da Bahia... Depois, após o seu casamento? Após o casamento. Nem conhecia Itabuna. Mas meu marido, Henrique... Era itabunense ou ilhéense? Itabunense. Itabunense. Família dele, itabunense. Família de Paulo Simões. Então, eu vim morar aqui. Com que idade? 18 anos. Você casou aos 18 anos. Foi. E você veio morar em Itabuna ou Ilhéus? Vim morar em Itabuna. Morei em Itabuna durante 30 anos. Então, faculdade você já fez aqui também? Eu casei, imediatamente eu fiz o vestibular para a Faculdade de Filosofia de Itabuna, em 65. Que era a FESP? FESP? Não, era a Faculdade de Filosofia, a FESP vem depois. Eram escolas isoladas, Faculdade de Direito de Ilhéus, Faculdade de Economia de Itabuna e Faculdade de Filosofia de Itabuna. Depois essas três unidades se juntaram e formaram a FESP. Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Que depois virou a nossa UESC. Exatamente. Então você fez faculdade de filosofia aqui em Itabuna. Isso. Já casada. Seus filhos são itabunenses? São, todos dois são itabunenses. Todos dois Maurício e Moisés. E aí a faculdade, os filhos. Isso. E você já foi dar aula você chegou a dar aula na faculdade de filosofia? Sim, dei aula na faculdade. Deu aula em escolas. Eu me formei em 69. E em seguida, já no ano seguinte, comecei a dar aula de literatura portuguesa. Nunca deu aula para criança? Não dei. Eu dei um tempo pequenininho logo que eu casei, que eu era normalista, né? Me formei no normal. Que era o ensino médio, não era? Ensino médio. Ensino médio era chamado... Eu me formei e casei em seguida. E aí dei um pouco de... Ensinei na escola Lúcio Oliveira, mas foi pouco tempo. Porque depois logo... Eu entrei na faculdade e aí não dava tempo mesmo. Aí eu priorizei sempre estudar. Pelas fotos de Tica, vocês vão entender como é complicado selecionar 7 fotos. Então tem uma quantidade um pouquinho maior. E assim, se a gente tivesse tempo para mostrar 50 fotos, ela teria 50 fotos interessantíssimas para mostrar. Porque Tica viajou muito, viajou o mundo todo. Você conhece quantos países? Já fez as contas? Mais de 100 países. Outro dia minha neta estava me desafiando e a gente ficou contando, né? Porque eu fiz a volta ao mundo e depois, fora isso, eu viajei bastante. Porque eu gostava muito, sempre gostei de viajar, Henrique também gostava. E como a profissão também oportunizava, né? Porque tem um congresso no Japão, aí eu fazia o trabalho, submetia... Ia para o Japão. Ia para o Japão. Aí tinha um congresso no seu. Então a gente procurou sempre juntar o útil, o lazer ao trabalho, né? Depois também os cursos que nós fizemos, né? Eu fiz o doutorado em Portugal, depois fiz o pós-doutorado, também cheguei aí para a República Tcheca, cheguei para Moçambique, fazendo pesquisa. Então isso tudo oportunizava a gente viajar também, né? Além das férias, é claro. E sempre junto com o Henrique? Sempre juntos, sempre juntos. Isso aí é a prioridade dos dois. E olha, não era só viagem de aeroporto em aeroporto e hotel. Tica também tinha um motorhome. Conta a história do... Foi um só? Não. Não, foram dois motorhomes, né? Mas o motorhome sempre foi sonho de vida, né? Porque aquela história, nós somos viajeiros e aventureiros. E aí a gente tinha um motorhome maior e eu levei para Portugal, inclusive. Brasil você conhece inteiro? Conhecemos inteiro de motorhome, Aí, gente, quando nós levamos para a Europa, né? Quando eu estava fazendo o doutorado, moramos num parque de campismo de 50 hectares de eucalipto. E aí tinha de fazer uma pesquisa no porto, lá ia a gente com a casa.
uma pesquisa na Espanha, lá ia a gente com a casa. Então a gente viajou muito. Aquela foto que você mostrou ali, em Marrakech. Aí é você? Pois é, aí nós atravessamos. Você e Henrique? Não, eu e meu filho. Ah, tá. Eu estava fazendo doutorado e ele foi passar uns tempos conosco lá. E nós atravessamos para a África com o motorhome. Atravessamos, né? Tinha essa dificuldade de atravessar de um país para o outro? Ferryboat, né? Não, mas eu falo em relação às fronteiras. Não, engraçado, a gente fazia questão de que carimbassem o nosso passaporte, mas as pessoas ficavam muito impressionadas que dizia, a placa do carro era Itabuna, Bahia, Brasil. Sim. Aí as pessoas, mas vocês trouxeram esse motorhome do Brasil desse tamanho, porque ele era muito grande para lá, né? Porque era um F4000. Então era um carro grande para as dimensões da Europa, que as cidades medievais, toda apertadinha. Ela ia de avião e o motorhome ia de navio, correto? Motorhome de navio, né? Aí aqui ela os meninos foram criados no motorhome, olha aí, tá vendo? A gente, de pequenininhos, eles já estavam no motorhome e a gente viajava muito com eles. Inclusive, era um princípio de ensinar história e geografia viajando. Viajando, na prática. Pois é. Então, quando nós levamos para a Europa, eles já não foram, porque estavam fazendo universidade, mas a vida deles também foi crescendo no motorhome. E a gente aí atravessamos para a África, atravessamos para a Grécia, para onde podia ir de motorhome, a gente ia. E fazia tudo lá? Não tinha que, tipo, tomar banho? Não, o motorhome tem cama, banheiro, é um apartamentozinho, cozinha, né? Cozinha, tudo. E aí chegava nos lugares, completamente experimentava diferentes temperos. Levava comida também? Fazia também muqueca para as pessoas do local, né? Que eu também levei um laço de azeite de dendê. Então, quando a gente chegava no lugar, a gente experimentava a comida do local e oferecia muqueca. Estômago de estrangeiro não é igual ao nosso, né? Na ocasião, nós fomos para um congresso internacional. E aí, onde cada participante ficava na casa do Patrício, né? Sim. E nós ficamos na casa do baiano. E aí, um dia, Henrique inventou de fazer uma moqueca para as pessoas. Eu me lembro bem que tinha um alemão, tinha um outro professor do Havaí, um americano. E ficaram encantados quando viram a moqueca, fica bonita, né? Fica linda. E aí, comeram. No outro dia, foi um horror. Ninguém foi pro congresso? Só você. E eu fui culpada. Não sobrou nada. Ai, que delícia. Próxima foto, Rafa. Essa foto é a minha família, porque minha mãe era poetisa, né? Meu pai era escritor, minha mãe era poetisa e meu pai também era escritor, embora ele fosse advogado, Eles promotor. Dois estão ali no centro. Estão. Minha mãe está com aquele, que ela está bem no centro, foi no dia do lançamento do livro dela, que chama Meus Amores. E aí a família toda, ali tem meus irmãos. Sua mãe é de preto com colar vermelho. E você está onde ali, Eu estou ali com aquela blusa meio arroxeada, meu pai está ao meu lado. Do lado do seu pai. Então foi uma foto que nós tiramos, isso aí tem muitos anos, né? No lançamento do livro da sua mãe. Eu ainda não tinha cabelo branco naquela época. Próxima foto. Aí são meus irmãos, quando meu pai fez 100 anos, nós fizemos uma confraternização. Esse meu irmão mais velho, Antônio Sérgio, Ladislau e Manuel Augusto. Manuel Augusto, infelizmente. Você tem 3 irmãos? Não, eu tenho 4. Tem 4. O mais moço nasceu quando minha mãe já tinha 40 e tantos anos, então eu já era noiva de Henrique, então ele virou meio meu filho, né? Marco Aurélio. E aí, tanto que ele diz que eu sou irmã dele. Por conta da diferença de idade. Porque então, você já tinha saído de casa. Eu cuidei dele mesmo, eu cuidei muito dele. 4 irmãos, qual a sua posição entre eles? Eu sou a segunda mais velha. Você é a segunda mais velha. Aí é a foto do nosso casamento. Seu casamento. Henrique tinha 23 anos e eu tinha 18 anos. Aí são os meus filhos, Maurício, Moisés e Marco, que é esse que está abaixo, que a gente apelidou de Ireco. Você mora em Ilhéus hoje? Eu moro em Ilhéus. Morou em Itabuna por muito tempo, Morei Tica? 30 anos em Itabuna e agora 23, agora já em Ilhéus. Está quase empatando. Está quase empatando. Eu gosto muito de Ilhéus, gosto muito de Itabuna. O povo é muito acolhedor. Eu em Itabuna encontrei uma segunda família, né? Os pais de Henrique e os irmãos são assim. Meus pais também, meus irmãos. Mas Ilhéus é uma cidade muito linda, né? Eu acho que eu já viajei tanto, já conheci tanto lugar, mas Ilhéus é uma cidade das mais bonitas que eu conheço, sem dúvida nenhuma. Mas os filhos devem ficar fazendo campanha para você ir para Salvador, não? Principalmente agora, né? Que eu estou sozinha, mas... Mas você... Seu coração ainda pede para você ficar em Ilhéus. Meu coração ainda pede para ficar em Ilhéus, é verdade. E a gente tem que ficar onde nosso coração... E eu estou sempre com eles, né?
Aham. Eles vêm muito aí, eu vou muito lá também. Então... E tem os amigos todos aqui, né? Ah, tenho muitos amigos mesmo. Foi uma coisa boa de morar aqui, foi ter feito tanta amizade. E Amizade de assim, irmãs. você também. veio com 18 anos, então é isso, é uma vida inteira. É aqui uma vida no- inteira, minha identidade hoje está aqui. Eu hoje me sinto no muito sul mais da Bahia. grapiúna do que soteropolitana, não é? É. Sou muito mais grapiúna e eu me digo muito mais grapiúna mesmo. Essas são as minhas netas. As três de cima são filha. A do meio é filha do mais moço de Moisés, as duas de Maurício, e as duas de baixo são de Marco Aurélio. Aí são as minhas cunhadas que viraram minhas irmãs, né? As irmãs de Henrique. Ana, Silvinha, Soninha e Solange. Irmãs E minhas escolhidas, né? São minhas amigas. Então isso é muito bom. Essa foto eu devia até ter dito antes, porque a vida inteira nós fizemos pesquisa, como você sabe, né? E a pesquisa acadêmica, normalmente com todo aquele protocolo, mas depois que a gente se apresentou, a gente continuou viajando e pesquisando. Então a gente viajar, essa foto, por exemplo, nós descemos o Rio São Francisco todo, olhando a transposição do rio, olhando a riqueza. Um grupo grande ou só vocês dois? Não, só nós dois. A gente ia no motorhome. E aí era um barco alugado que a gente pegava para pescar, porque a gente viajava, entrevistava, olhava artesanato, a cultura local, a história, até a transposição do rio. Objetivando a escrita. Objetivando a escrita, é. Depois pescávamos, como essa foto mostra. E fazia muqueca. Fazia muqueca, comia peixe, né? Essa foto aí é no Vietnã. Nossa! Henrique está lá atrás sentado, tá vendo? Ele já não estava andando. Ah, tô vendo! Ele já estava, foi numa fase que ele já estava... Ele não estava andando? Não, ele já estava com problema cardíaco, né? E aí a gente não deixou, porque para viver tinha que valer a pena. Sim. E a gente continuou a viver, eu levava a cadeira de rodas e ele se adaptava muito bem. Tinha uma cabeça assim, nota 10. Ele ainda tinha vontade de viajar, animação de viajar. Não, a vida tinha não era que ser coisa de vivida. você falando, bora, se Não. anima. A vida tinha que ser vivida para valer a pena ficar vivo. Aí, o princípio nosso sempre foi esse. E valeu todos os dias. Valeu todos os dias, até o último. Isso é um exemplo, né, para muita gente. É verdade. Ó, isso aí mesmo foi em Cancún, no México. Ai, que nadando com linda. Golfinho, que é uma coisa fantástica nadar com golfinho. Não tive a oportunidade porque ainda. Eles são muito amigos. Esse golfinho, por acaso, é um golfinho para turista tirar foto, né? Mas eu já nadei com golfinho selvagem e é muito agradável. Lá em Fernando de Noronha até. Eles batem e saem. Ele não lhe agride, né? Eu sou apaixonada por animais, assim. Tenho muita vontade de nadar com Aí era a Torre de golfinhos. Belém, em Portugal. Nós levamos o motorhome, né? Como eu lhe falei. Gente, ela tem foto desse motorhome, que você não trouxe todos hoje, né? Não, Todas as fotos. É porque a gente andou muito, né? Mas ela tem foto desse motorhome. Aí é na Torre de Belém, lá em Lisboa. Ela tem foto dele no Arco do Triunfo. Arco do Triunfo. Aí é no Vale do Loire, no sul da França, né? Lugar lindo! Não conheço o Vale do Loire. Ele acompanha todo... Aí o motorhome na Torre Eiffel. A gente ficou rodando para eu poder pegar o motorhome perto da torre. Como é que você conseguia pegar esses ângulos, o motorhome com a Torre Eiffel no fundo? Pois é, isso aí foi um trabalho. E nenhum francês lhe encheu o saco. Não, eu acho que eles entenderam, né? Mas esse motorhome, ele conheceu vários países, né? Junto com vocês. Sim. Atravessamos para a África, atravessamos para Marrocos. Há quanto tempo vocês se desfizeram do motorhome? Nós compramos em 82, levamos quase 20 anos com ele. E depois trocamos pelo menor, né? Eu até trouxe a foto dele. Essas fotos já se repetiram, viu? Essa aí já passou, já Rafa. Outra também, anterior também. Esse foi o motorhome depois que a gente se aposentou, a gente trocou por esse menorzinho. Não precisava mais levar uma penca de filho, né? Pois é. Então é um motorhome pequeno, é uma 4912. E o nome dela que é interessante, Ocataruai. Foi quando a gente começou a fazer a pesquisa da coisa indígena, que significa casa que anda alegremente. A nossa neta fez aquela logomarca da oquinha andando. Casa que anda alegremente. O primeiro tinha nome? O primeiro era Combogó, que é um nome... Olha, tá vendo a oquinha em cima? Escrito Ocataruai. Ai, que lindo. Foi difícil vender? Não foi não. E eu fiquei muito feliz porque as pessoas que compraram tanto o primeiro quanto o segundo se tornaram nossos amigos até hoje. E disseram que, não, mas esse motorhome tem uma energia muito boa. E eles ainda andam por aí? E não mudaram nada. O primeiro continua azul, o segundo continua até com a logomarca, ele não mudou. Porque ele disse que a energia é muito boa, não vai mexer.
Eu acho tão Que bacana coisa isso, boa, né? que coisa boa, Tica, Eu saber fico que muito eles feliz mesmo. continuam Se andando tornaram nossos amigos. felizes, os E viajam também motorhomes. como a gente viajava muito. A gente rodou esse Brasil todo, de palma a palma. E foi registrando e tirando fotos, escrevendo. Aí em Ushuaia, lá no fim do mundo, né? Foi quando a gente fez 40 anos de casado. Tinha que comemorar viajando, né? Pois é. No Foi total, foram quantos anos de casamento? 56. 56 anos de casamento. Aquela foto foi interessante. Volta que a aí, gente Rafa, tava, essa foto é tão linda. A gente estava lá em Ushuaia, Henrique me chamou, vamos comemorar, vamos jantar. Aí fomos numa tasca, num lugar assim simples, e tinha um casal, e um conjuntinho trocava só para esse casal, e Henrique disse, por que só toca para aquele casal? Aí o garçom disse, porque eles estão fazendo 4 anos de casado. Henrique, já estou fazendo 40. Aí eles voltaram para a gente e ficaram tocando para a gente. Acho que o casal não deve ter gostado muito, não, né? Mas mereciam mesmo todas as homenagens do mundo. Aí atravessando o Canal do Panamá. Foi quando nós fomos para o Alasca, e na volta nós fomos de navio, e na volta nós atravessamos do Pacífico para o Atlântico, né? E você sabe que o Canal do Panamá tem aquelas oclusas, né? Que o mar baixa e para o Quando vai navio passar o navio... É uma travessia muito interessante. Aí é Israel, no Rio Jordão, onde as pessoas são batizadas, né? Você Foi vê a que já última está na viagem cadeira de roda. Henrique? Foi a última viagem. Foi a última. Aí é no Rio Jordão. E Isso foi em 2019. Ele andava com dificuldade ou ele já não andava? Não, ele andava devagarzinho. Não, ele andava. É porque ele tinha, o problema dele era cardíaco, né? Então Entendi, ele não podia fazer esforço. Não podia fazer esforço. Não era um problema de locomoção, era de fazer esforço. Aquela foto anterior, essa foto aí é na Austrália. Foi quando nós fomos... Aí foi na Volta ao Mundo que nós ficamos na Austrália um tempo. Aí é o teatro, né? O Teatro Opera. Que é um teatro muito bonito, lá em Sydney. Gente, quem quiser viajar, pede dica para Tica. Aí é na Índia, né? O Taj Mahal. Taj Mahal. Que é lindíssimo, de vontade né? de muito conhecer. Lindo, é muito lindo de vontade de conhecer. Muito Tica, eu adorei viajar com você aqui, vendo essas fotos. Lugares que eu queria conhecer, agora a minha vontade de conhecer se multiplicou. Eu tenho uma lista, assim, dos países que eu conheço, mas, poxa, está muito longe de atingir a quantidade de países que você conhece, assim, as experiências que você teve. E é isso, ficaram registrados em fotografias, ficaram registrados em textos também, através da escrita, mas eu tenho certeza que ficaram registrados também, eternizados no seu coração, né? E eu também, porque a minha produção é mais científica, a não ser o Casinha que Anda, né? Mas eu escrevi todas as viagens que nós fizemos, todas. Eu tenho muito material escrito já. Para publicar? Não sei se eu vou publicar, mas estão escritos, né? Desde os meninos pequenos, quando a gente viajava com motorhome, eles ainda pequenos, toda a viagem eu escrevia, e todas as viagens que nós fizemos pelo mundo, todas têm relato. Tanto que eu mandava até para meus amigos alguns relatos, as pessoas, publica e tal, mas você fica naquela coisa, né? Mas está tudo escrito realmente. Estou pensando. Henrique sempre me cobrava, arrume e tal. E pensa em escrever uma história de amor, baseado na sua história de amor. Pois é, na sua história com o Henrique, que é uma história tão bonita, todo mundo fala tanto. Olha, eu não tive a oportunidade de conhecer Henrique, mas todo mundo que fala de Henrique fala dele como uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa, assim, tipo, ele era muito gente boa, vou usar esse termo, assim, porque e quando eu vejo ele sorrindo, dá a entender. Meu irmão dizia que ele era de bem com a vida. Meu irmão dizia que ele era o último dos príncipes encantados. O último dos príncipes encantados. E era de bem com a vida, não é? Era. É isso. Eu acho que realmente eu dei sorte, né? Porque a gente se entendia muito bem. Você e ele. É isso que as pessoas dizem. Mas, veja só, a gente se entendia muito bem, porque a gente gostava das mesmas... Nós éramos muito diferentes. Né? Eu sou meio agitada. E ele era mais calmo, ele era tranquilo. Calmo. Tanto que a gente sempre dizia, eu sou mar agitado, você é Porto Seguro. Mas a gente sempre gostou de aventura, gostou de viajar. Isso fazia, né, com que a gente se entendesse muito bem. Os dois estudavam também, porque tínhamos a mesma profissão. Ele era da matemática, mas depois não sei se eu já lhe disse, depois ele passou
e mudou de área por conta das circunstâncias. Por exemplo, algumas vezes me ofereciam bolsa porque eu trabalhei com literatura portuguesa e fiz um trabalho, que eu sempre estudo português na UESC e tudo. E aí as pessoas... Você não queria ir sem ele? As pessoas me ofereciam para fazer doutorado em Portugal, e aí eu dizia não. A terceira vez que me ofereceram, eu dizia não, não vou ser meu marido. Aí o presidente do gabinete disse, mas eu tenho uma bolsa aqui de história, se ele quiser ir, e fizer o projeto foi aprovado, claro, a bolsa é dele. Ele era da área de matemática. Ele era da área de estatística aplicada à educação. Aí eu disse a ele, Henrique, eu não vou aceitar a bolsa novamente, porque sempre a minha prioridade foi o meu casamento, porque a gente se entendia tão bem. E aí ele disse, acho que foi a maior declaração de amor que ele me fez, viu? Ele disse assim, para mudar de área, por você, para estar com você, eu mudo de área. E fez o projeto, e o projeto foi aprovado, e ele fez um trabalho lindo. Eu até trouxe aqui para mostrar um pouco, gente, ele o achamento essa carta do Brasil. Essa carta de caminha ele fez em quadrinho, que foi um sucesso na época dos 200, dos 2000 anos, né? Dos 500 anos do Brasil. Olha, gente, que lindeza, a qualidade ficou dessa muito impressão. Linda. E ele fez também, escreveu as cartas do Brasil, que foi publicado também. Fez uma série de trabalhos. Foi presidente da Comissão dos Descobrimentos na época dos 500 anos. Então, foi assim um trabalho que realmente... E mudou de área, gente. Mudou de área e gostou de ter mudado, né? Fez um trabalho bonito, realmente. Para estar perto de você, né? Mas se falar com alguém da matemática, você vai mudar de área. Pois é. Você vai fazer na área de história, essa pessoa vai dizer o quê? Que parece que são caminhos tão Não é exatamente, tão mas ele sempre foi um grande leitor, né? Até nisso eu dei sorte, porque a minha família era uma família de leitores. Então a diversão lá em casa era ler. Então, eu viajava com os meninos no motorhome, à noite sempre tinha a leitura de um conto antes deles dormirem. Então, desde criança, que meu pai e minha mãe eram leitores, Henrique era um grande leitor, então até nisso dei sorte, né? Então, para ele, que gostava de ler, ele gostava muito de história, sempre gostou muito de ler. Não, foi claro, mudar de área é complicado. Mas E vocês foram juntos para Portugal? Fomos juntos. Moraram lá quanto tempo? Moramos lá... Ao todos 5 anos, mas foram assim interrompidos, porque nós ficamos 2 anos no motorhome, depois voltamos, eu estava fazendo a parte da pesquisa. Vocês moraram 2 anos no motorhome? Moraram mesmo? Moraram mesmo no motorhome, 2 anos. Mas era uma maravilha. Agora tem que gostar disso, né? Tem que gostar. Tem que gostar, E não tem que ter medo, porque o medo imobiliza a vida. Né? O medo imobiliza a vida. E foi uma coisa que nós nunca tivemos. Nem quando a gente saía, tinha uma praia bonita, vamos parar aqui, vamos. Eu reconheço que hoje está mais complicado, naquela época, né, era mais simples. Mas a gente nunca teve medo. E vamos atravessar. Pegamos ferry-boat e fomos para a África. Para um país muçulmano. Não era sempre esse roteiro pré-definido, não. Não, era tudo espontâneo. Sentia vontade de ir. Ou tinha uma motivação de trabalho, por exemplo, fui convidada para fazer um trabalho em Moçambique. Aí lá vai a gente. Fui convidada para fazer participar de um congresso em Angola, por exemplo. Mas aí terminou que explodiu a revolução lá, eu terminei que não foi. Então, essas coisas assim iam acontecendo na vida e a gente ia, não é? Juntando o útil ao agradável. E aí falava, bora dar uma passadinha aqui em tal país, vamos conhecer tal país, né? Gente, a gente vai encerrar o primeiro bloco aqui. E no segundo bloco, vocês estão vendo que a gente está aqui um monte de livro no nosso colo. A gente vai mostrar um pouco dos livros de autoria de Tica Simões. Ela vai falar rapidamente sobre cada um deles, porque é muito livro para mostrar. Então não saia daí, porque a gente volta num minuto.